Oi, Aníbal, tudo bem? Oi, boa noite, Gleice, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Não, então, a gente está aguardando as pessoas entrar ainda, né? A Jéssica, Uhum. a Jéssica entrou. Oi, Jéssica, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar falando a respeito da questão da pandemia, né? Dos efeitos da pandemia sobre o consumo de álcool. E eu me chamo Aníbal, né? Eu sou psiquiatra. Essa é a Gleice Calaça, uma grande amiga, uma Tudo bom? psicóloga fantástica, né? Espetacular, de grande experiência. Trabalha com o tema há bastante tempo também. Tem um trabalho aí de mais de uma década no assunto, né? Uma construção aí bem relevante. Mestre em psicologia. Então, você quer falar um pouquinho, Gleice? Se apresentar? Dar um oi? Bom, não, queria dizer assim, que bom que a gente está aqui conversando sobre esse assunto, né, amigo? Eu acho que esse assunto é importantíssimo, né? Assim, eu trabalho, como você falou, já trabalho com isso há mais de 10 anos. E eu acho que mais do que nunca a gente tem que falar sobre o tema, mais do que nunca a gente tem que, nesse momento, esclarecer as pessoas dos riscos do álcool. Porque ontem mesmo eu estava vendo na televisão algumas lives patrocinadas por empresas de bebida, né? Algumas lives patrocinadas por cervejaria. E assim, e a gente é uma formiguinha fazendo um movimento contrário, né? Um movimento de informação mesmo da população. E mais do que nunca mesmo isso é importante. Não, com certeza, que bom, né? É, Bom, pessoal, eu quero começar falando para vocês, todo mundo que tiver aí assistindo, fica bem à vontade, tá? Para fazer perguntas, fazer comentários. Se quiser colocar algum ponto, quiser voltar para algum ponto que a gente esteja falando, ou quiser retornar para algum ponto que a gente queira, que a gente começou a discutir, né? Para repetir ou para pedir maiores explicações, tá? É, Como a Gleice colocou, realmente a tem um grande movimento, né, assim, de propaganda em relação à questão do álcool, que é uma coisa muito preocupante, né? Se a gente pensar assim, todo o movimento, né, todo o interesse, você tem a indústria das bebidas alcoólicas, que é uma indústria que tem uma força muito grande. É claro, não Uhum. fazendo uma crítica, até porque a grande questão não é a presença da bebida em si, né? Mas é muito mais a questão da gente estar pensando a respeito dos efeitos, né? Tá pensando em relação a como que a quantidade do consumo, como que é o relacionamento, né, de cada um com a questão do álcool e principalmente assim para a gente Uhum. poder falar de uma forma mais aberta sobre o assunto, né, assim, principalmente colocando um pouco mais de clareza a respeito de algumas questões que às vezes a gente fica um pouco sem graça, sem dúvida de comentar, de perguntar. Sim, e eu acho isso importante, amigo, porque, igual você falou, não é uma questão de ir contra, né? Mas é uma questão, eu costumo falar que nós estamos vivendo os velhos problemas que nós sempre tivemos, eles estão vindo mais forte. E um dos problemas que a gente sempre teve em relação ao álcool foi a questão da regulamentação mesmo do álcool, né? Por exemplo, da propaganda, que a gente sabe que tem uma série de problemas com o marketing, né? Um marketing muito agressivo, um marketing muito pesado, um marketing que traz uma propaganda enganosa associando o álcool à saúde, a bem-estar, né, a status social, que a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, uma propaganda voltada também para adolescentes, né? Então, que acaba chegando e uma falta de fiscalização, né? Hoje, é diferente de outros países, se um adolescente quiser comprar bebida alcoólica, ele vai conseguir facilmente. Né? Então, assim, são questões que são importantes, né? A gente pensar que nós, enquanto sociedade, estamos tendo que lidar com essas forças que são muito maiores que nós. Né? Então, o álcool está muito presente, ele está na nossa vida, ele está na nossa cidade, ele está nas nossas comemorações, né?
e vai continuar. Então, assim, mas aí o que que a gente tem que pensar enquanto sociedade? Já que tem, né, esse movimento tão forte, a gente precisa ter um olhar mais crítico sobre isso, né? A gente precisa ter um olhar mais crítico, a gente precisa conseguir proteger as crianças e os adolescentes, porque acaba que esse é um papel da sociedade, né? O que o Estado está falhando em fazer, que é essa regulamentação do álcool, a gente, enquanto sociedade, vai ter que ter um cuidado maior. Não, com certeza, né, Gleice? Até porque um ponto muito relevante nisso, você tocou principalmente na questão aí dos adolescentes, né? Se a gente pensar em termos... Amigo, só um instante. Alguém tá falando aqui, eu não sei se tá ruim o seu microfone. Dá uma checada. Ah, Ah, arrumou, né? sim, não, parece que agora tá melhor. Tá bom. Tá. Então, a grande questão é que assim, se a gente pensar em relação aos efeitos da parte do ponto de vista neurobiológico mesmo, né? Porque assim, também é muito importante a gente poder falar até sobre a questão do álcool mesmo, né? Que tipo de droga que como que como que está em relação a essa questão do efeito do álcool, né? Então, assim, o álcool é uma droga depressora, ela vai ter efeito principalmente nos receptores do tipo GABA, né? E nos receptores opioides, né? Então, assim, esses efeitos, se a gente pegar o sistema de receptores do tipo GABA, ele só completa o desenvolvimento por volta ali dos 25 anos. Né? Então, se a gente pega os adolescentes, muitas vezes os adolescentes fazem um consumo muito exagerado de álcool. Né? E esse é um ponto que é muito importante. Você vê, assim, né? Assim, até uma questão corriqueira, e a questão do consumo de álcool. Né? Você tem aquelas garrafas de vinho de 5 litros, que em geral é um preço barato, e aí que acaba que às vezes vários adolescentes fazem uso em conjunto, né, de uma quantidade às vezes excessiva mesmo. Então, esse é um ponto que é muito importante, né? E se a gente pensar bem, apesar de haver algumas restrições, né, da questão da venda ser regulada, a gente sabe que na prática, infelizmente, não funciona assim, né? Em muitos lugares ainda vende, né, a bebida alcoólica para menores, ou às vezes vai uma pessoa que é maior e compra, leva para um grupo onde tem vários adolescentes. Então são pontos que são muito relevantes, né? E infelizmente que são corriqueiros, né? Até uma questão cultural também. Tá dizendo que tá, eu tô com o meu Viva Voz ligado? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo que eu tô com o Viva Voz ligado? Porque eu não ativei. Será que é o meu? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Aliás, eu não... Melhorou, Pedro? Na verdade, ué. E agora, Pedro, tá melhor o som? Ó, se tiver discussão, tá bom. E agora, Pedro, tá melhor o som agora? Às vezes pode ser também porque o Pedro disse que tá ruim, mas as outras pessoas estão ouvindo bem. Talvez pode ser alguma coisa com ele também, né? No telefone dele. Será que não? Bom, de todo modo a gente vai prosseguir, tá, Pedro? Se mais alguém estiver dando problema, por favor, fala pra gente saber se é uma coisa de alguém ou com o nosso. Tá, não, excelente então, Pedro. Que aí se mantiver o problema, aí eu vou tentar fazer outra alteração aqui. Tá.
Então, como a gente estava comentando, né? O álcool tem essa questão que é muito, muito importante, né? Da regulamentação, da propaganda. Então, esses Sim. são pontos que até antes da pandemia, né? Eram questões que a questão do consumo pelos adolescentes, né? São todos pontos que eu acho que são importantes da gente tá pensando a respeito, né? Uhum. E querendo ou não, depois da pandemia, essa questão acaba se acentuando, né? Porque o efeito do isolamento social é muito prejudicial, né? Assim, o isolamento ele vai estar fazendo efeitos para aumentar realmente o consumo, né? Não só o consumo de álcool, mas às vezes vai reforçar outros comportamentos também, que às vezes são complicados, né? São mais difíceis, mais desafiadores para Sim. a E gente eu acho que é lidar. importante a gente frisar um pouco isso, né, Aníbal? Que assim, muitos comportamentos nessa pandemia são comportamentos que a gente considera até dentro de uma normalidade numa pandemia, né? Que é o aumento da ansiedade, algum sintoma depressivo, alteração no sono. Isso tudo às vezes pode acontecer. Só que a gente tem que tomar cuidado com a estratégia que a gente utiliza de enfrentamento desses problemas, né? Eu costumo falar que tem estratégias que são muito boas, que algumas pessoas utilizam estratégia, por exemplo, de, sei lá, recorrer à fé, um esporte, o yoga, a meditação, e tem estratégias que são muito ruins, que uma dessas estratégias é o uso abusivo de álcool. Né? Então, lidar com o álcool para tentar controlar a ansiedade, para tentar diminuir os sintomas depressivos, para dormir, não é uma coisa muito legal. E, infelizmente, é uma coisa que muitas pessoas, tanto pessoas que já faziam uso de álcool, quanto pessoas que não faziam começaram a fazer agora. Você virou, amigo. Oi? Tô te vendo virada Ah, agora. virou? Não, espera aí então. Virou. E agora? E agora, tá melhor? Melhorou, agora melhorou, sim. Sim. Então, assim, é muito importante isso, né? Então, a pessoa não ir aumentando o consumo durante o isolamento, durante a quarentena. Então, para tentar manter o consumo no nível que estava ou até diminuir, né? O ideal nesse isolamento é que se diminua o consumo da substância, do álcool. Uhum. Ó, alguém perguntou aqui. É, a, a, Perguntou. a Milena tem uma pergunta muito importante, né? Muito interessante, que é justamente em relação à definição de alcoolismo, né? Se a pessoa precisa fazer um uso diário, né? Independente de ficar bêbado Ó, ou Mariela, não, ela para entrou. ser Ai, considerado que alcoolismo. responsabilidade, hein? Não, então, o que acontece, Milena? Na verdade, esse é um conceito que a definição é um pouco ampla, né? Então, assim, é claro que o número de dias que a pessoa faz uso, a quantidade que faz uso, tudo isso conta bastante, né? Mas, em geral, como que a gente faz esse diagnóstico? Se a pessoa tem dificuldade de manter o controle, né? Então, por exemplo, se a pessoa não consegue controlar o próprio uso de álcool, né? Se ela precisa de uma quantidade, às vezes, cada vez maior de álcool, se ela quer beber uma quantidade, mas não consegue reduzir esse consumo, né? Tudo isso, ou, por exemplo, se a pessoa passa muito tempo procurando a bebida, ou se recuperando de uma ressaca, isso daí entra na questão da perca de controle, né? Então, esse é um dos pontos muito importantes, pode se manifestar de várias formas. Se a pessoa faz o uso diário, independente de ficar bêbado ou não, isso daí já acende uma luz vermelha muito grande, né? Não é nem um sinalzinho amarelo, já é uma luz vermelha. Segundo ponto é em relação à questão dos prejuízos e dos problemas que a pessoa tem relacionados à decorrência do uso de álcool, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, uma diabetes, que piora muito quando faz o uso da bebida, mas mesmo assim vai lá e continua bebendo, né? Ou, por exemplo, a pessoa já teve conflitos sociais, né? Bebeu e brigou com a família toda, naquele churrasco domingo, por exemplo, né?
E isso aconteceu uma vez só, às vezes foram eventos repetidos. Então, isso é um problema social nos relacionamentos decorrentes do álcool. Ou mesmo, por exemplo, a pessoa às vezes bebeu um pouco demais e num domingo, né, ou mesmo no dia de semana, e aí às vezes faltou o trabalho, né? Então isso é um prejuízo profissional. Às vezes acontece uma vez, mas às vezes vai acontecendo de novo. Então esses prejuízos, né, seja prejuízo profissional, familiar, acadêmico, social, né? As perdas, esse é um ponto importante da questão da dependência do álcool também, tá? Os outros dois pontos é relacionado à à tolerância, né? Ou seja, quando a pessoa precisa de uma quantidade cada vez maior de bebida alcoólica para ficar embriagada, né? Então, antes a pessoa tomava 4 latinhas de cerveja, aí ficava bêbada. Aí a pessoa começa a passar a precisar de 8. Daqui a pouco você vai ver a pessoa tá tomando uma caixinha de cerveja sozinha. Então, isso daí é tolerância, né? Então, o aumento da resistência ao álcool, a necessidade de uma quantidade maior de álcool para o mesmo efeito, tá? E o quarto ponto é a questão da abstinência, né? Então, se a pessoa ela precisa do álcool para não se sentir mal, né? Por exemplo, acorda já com tremor ou precisa beber logo cedo pela manhã, se tem abstinência em relação ao consumo do álcool, aí esse é um ponto também muito importante, tá? Então são esses 4 pontos, se a gente pegar o conceito, a definição de transtorno por uso de substância do DSM, tá? De uma forma mais prática, o conceito da OMS, a definição da OMS, ela fala que se a pessoa não consegue ficar mais de 2 dias sem a bebida alcoólica, ou se ela faz o uso de uma quantidade muito maior de 12 doses por semana, aí também já é um conceito já seria definido como uma questão de dependência, tá? Eu acho que você falou brilhante, assim, o conceito do DSM-4, sabe, amigo, e da OMS, e eu queria só complementar, que eu gosto de dar um exemplo, assim, bem simples, sabe, bem didático. Imagina, eu geralmente faço com o braço, mas como não tá me vendo aqui, vou fazer com a mão. Imagina que isso daqui é o meu repertório comportamental, ou seja, eu tenho várias coisas que eu faço aqui dentro de comportamento. Eu vou à igreja, eu vou ao cinema, eu namoro, eu faço um monte de coisa. E no final de semana eu bebo uma latinha, tal, tal, tal. De repente, o meu repertório começa a diminuir. Então, eu não vou no cinema não porque tem barzinho, então eu diminui um pouquinho. Tem uma festa tal, mas não tem álcool na festa, então eu não vou, eu só vou se tiver álcool. Eu ia sair com uma namorada, com um namorado, mas ele não bebe, eu vou ficar sem graça, então eu vou sair com outra pessoa. Aí vai acontecendo, meu repertório vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E assim, e quando eu vejo, está eu e o álcool em tudo que eu faço, né? Então, de repente, o home office tem álcool, a live tem álcool, meu final de semana, minha segunda. Então, assim, isso não acontece do dia para a noite, né? É importante dizer isso. Isso vai acontecendo devagar. Então, é muito importante isso que o Aníbal falou. Comece a observar o seu repertório comportamental. O álcool não pode estar presente ali todos os dias, em todas as suas relações, ou na grande maioria das suas atividades, porque isso já é um sinal de alerta, né? Porque aí é como se você estivesse diminuindo mesmo o seu repertório e ficando você e a substância, uma coisa que não é boa. Tem outra pergunta aí, amigo. Eu conheço pessoas que tomam cerveja para dormir e acabam bebendo todos os dias para relaxar. Então, essa é uma questão muito complicada mesmo, né? Porque, assim, às vezes é assim que a questão da dependência começa mesmo, né? O uso do álcool, por exemplo, para dormir, ou o uso do álcool, assim, para ter um certo efeito analgésico, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de dor crônica, ou mesmo, por exemplo, às vezes a pessoa tá numa semana muito desgastante, né, com muito trabalho, começa a ter muita dor muscular, dor nas costas, e aí acaba tomando o álcool para ter um alívio da dor, né? O que acontece é que assim, esse uso utilitário do álcool, né? Ou mesmo assim, por exemplo, aquele exemplo até mais comum, da pessoa que é mais introvertida, né? Que às vezes bebe para conseguir se socializar de uma forma mais descontraída. Quando se tem esse uso utilitário do álcool, acaba
que ele muitas vezes vai se tornando muito frequente, né? Ele passa a se tornar um pouco mais corriqueiro, e isso vai trazendo uma série de consequências, né? Não é uma coisa assim que seja de todo tranquila, né? Porque justamente começa a acontecer isso que a gente está conversando. Vem o estreitamento do repertório, né, de comportamentos, aí começa a ter algumas perdas. Então, isso daí já sinaliza para a gente que algumas coisas não estão, às vezes, tão boas quanto deveriam ser, né? Sim. E dentro disso, Aníbal, eu acho muito importante a gente sinalizar o quanto que a pandemia piora isso, né? Nós temos relatos já de outros desastres que aconteceram, que aumentou né, o uso da substância. E na própria pandemia de Covid-19, nós temos vários artigos, e eu queria destacar aqui para um grupo que é um grupo de risco para o uso de substâncias, que são os profissionais de saúde. Né? Tem até um artigo que saiu de Wuhan, que muitos profissionais de saúde, depois que acabou a primeira onda, eles começaram a desenvolver um problema com o uso do álcool. Justamente por isso, eu começo a beber, o estresse está muito grande, o isolamento está muito grande, está muito difícil. Então, eu começo a ter aqueles pensamentos que a gente chama de pensamentos sabotadores. Que vai dizer assim, não, já tá tão estressante, eu mereço, né? Deixa eu aqui relaxar um pouco. Depois, quando o estudo passar, eu resolvo esse problema, eu vejo o que vai dar. Então, esses pensamentos, eles vão permitindo que a gente tenha um pouco mais de excesso. Só que o problema é que isso num decorrer de um tempo, às vezes grande, né? A pandemia, e a gente não sabe quando que ela vai terminar. Então, ela pode ter uma duração um pouco maior. Então, esse pensamento de, tá tudo tão difícil, tão complicado, pelo menos isso, pelo menos se eu relaxar durante um mês, 2 meses, uma semana, 2, 3, 4, pode trazer um problema muito sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses pensamentos sabotadores. E quando ele vier, né, não, eu mereço, tá, eu mereço, mas será que eu não posso ter outra coisa? Será que eu não mereço uma outra coisa? E tentar ter outras estratégias para lidar com isso, e não só o uso de álcool. Não, com certeza, né, Gleice? Eu acho que é um ponto muito, muito importante a gente até pensar em relação à questão de como a pandemia mexe com a gente, né? Porque, assim, aumenta o estresse, né? Querendo ou não, com o isolamento social, acaba que a gente fica, às vezes, muito restrito, né, em termos de convívio, de contato. Tem uma quebra da rotina, né, que é muito importante. Então, isso tudo, muitas vezes, vai levar a gente a entrar mais em contato, às vezes, até com as nossas próprias questões. Né? E esse movimento, às vezes, esses acontecimentos, às vezes, eles trazem para a gente dificuldades, né? Principalmente pela questão que, assim, o uso do álcool é uma das questões, mas, às vezes, tem outros comportamentos que são movidos por pensamentos sabotadores, né? Que você muito bem colocou, que às vezes vão acontecendo. Né? Então, por exemplo, muita gente brinca, né, em relação à questão do pijama, né, de voltar a usar a calça jeans e que, né, tá ganhando peso e tal. Então, assim, é importante e interessante notar que o uso do álcool é uma das questões, mas você também tem um certo reforço de outros comportamentos que às vezes não são tão legais, né? É Sim. Claro, assim, falando isso um pouco para descontrair, porque, assim, a grande questão é assim, será que a gente pode pensar em formas mais, né, tranquilas, adequadas de lidar com esse isolamento, né, de permanecer em contato com a gente mesmo, conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila, né? Sim. É aquilo bem que eu falei, né? Todos os problemas velhos que a gente tinha, eles estão aparecendo de forma, né, como uma avalanche. Eles estão tomando um contorno muito maior agora na pandemia, né? O Pedro fez uma pergunta interessante aqui, né? Ele perguntou quais estratégias de redução de danos vocês sugerem para quem está em uso abusivo de álcool. Eu acho que isso é uma questão muito importante, Pedro, assim, a redução de danos, né? A gente não está aqui dizendo que as pessoas nunca mais usarem, né? Até porque isso a gente sabe que não é uma realidade. Mas uma coisa que eu poderia dizer, sabe, e depois o Aníbal, claro, né, vai complementar, mas assim, a rotina é uma coisa muito importante. E quando a rotina se desestrutura, principalmente quem está de home office, porque, por exemplo, antes eu bebia no final de semana,
né, no happy hour da sexta-feira. Agora não tem mais esse negócio de final de semana, de sexta-feira, aí eu bebo todo dia, aí eu já tô no home office, tô com a minha latinha, com a minha caixinha. Então, assim, perdeu esse contorno da rotina. Né? Então ficou como se todo dia eu pudesse, se todo dia fosse dia de beber. Então isso é muito ruim. Uma coisa então que a gente orienta em termos mesmo de organização, de rotina do seu dia a dia, né? De que dia que é o dia do trabalho, não beber durante o trabalho, deixar para beber no final de semana. A Lucy entrou, oi Lucy. Beber no final de semana. Não beber durante o expediente. Então, acho que essa questão do contorno da rotina é importante. Outras questões muito importantes, né, que são fundamentais para quem faz uso de qualquer substância, mas eu vou falar especialmente sobre o álcool. Então, primeiro, gente, água. Né? É muito importante beber água enquanto bebe. Né? Porque assim, eu tô tomando lá a minha latinha de cerveja. Então, é muito comum a pessoa pensar, já tô tomando líquido, né? Então, já tô indo no banheiro toda hora, eu não preciso tomar água. E na verdade, não. Na verdade, você não está ingerindo água, você está ingerindo álcool. E o álcool vai causar uma desidratação no seu corpo, com uma série de problemas aí que o amigo depois pode até, né, falar pra gente. Mas assim, então, estratégia de redução de danos. Eu vou beber, eu tenho que ter uma garrafa de água comigo. Eu tenho que estar me hidratando. Segundo ponto, alimentação. Eu preciso comer. Né? Então, assim, eu vou sair para beber, não existe mais sair para beber, né? Eu vou beber, eu preciso tomar café da manhã, eu preciso almoçar, eu preciso jantar, eu preciso fazer as refeições. Eu não posso ir beber de barriga vazia. E isso, gente, parece uma orientação muito simples, né? Tomar água e comer, mas é muito comum, por exemplo, no serviço de saúde, né? E o Aníbal vai concordar comigo, às vezes o paciente chega muito debilitado, não é nem só por causa da substância, ele chega desidratado, ele chega desnutrido e ele chega com uma série de problemas que essa desidratação, essa desnutrição vai causar. Então é muito importante a água, né, a comida. Eu acho que é importante cuidar do teor alcoólico também. Então, se você for beber, é aquela história. Não fazer uso da substância mais forte. Então, por que eu vou tomar, por exemplo, um vinho que o teor alcoólico é lá em cima, que eu poderia fazer uso de uma substância com teor alcoólico menor? Então, sempre optar por uma substância com teor alcoólico menor. E isso, a gente, assim, aí a propaganda e o marketing, né, vai contra a gente, porque eles estão fazendo aí um monte de bebida que parece levinha, né? Agora tem aquele corote que é coloridinha, que não sei o quê. Mas aquilo ali faz muito mal, né? O teor alcoólico é muito alto. Então, sempre que se for beber, para optar por uma bebida que tem um teor alcoólico menor. E, claro, não misturar substância, né? Não misturar álcool com maconha, álcool com cocaína, a cerveja com uísque, com Red Bull. Então, essas misturas, elas são muito ruins. Aí, acho que o Aníbal pode... Não, com certeza. A Gleice colocou pontos fundamentais aí, né, na questão para fazer a redução de danos, né? Assim, pessoal, o Pedro, a pergunta do Pedro foi muito importante porque colocou um outro ponto ainda, né? A questão do uso abusivo. Depois a gente volta nesse ponto, porque assim, uma coisa é a intoxicação, né? Que é a questão do uso que deixa a pessoa embriagada, às vezes a pessoa passa mal, né? Pode ter até alteração de consciência. O famoso PT, né? Quando a pessoa bebe assim até o ponto de literalmente desmaiar, né? A segunda questão é do uso abusivo, né? Que muitas vezes está muito relacionado à questão de uso nocivo, né? De trazer prejuízos, de fazer mal, né? E a questão da dependência de fato, né? Porque são três coisas diferentes. Então é importante a gente fazer essa distinção, porque nem sempre a pessoa tem uma dependência em si, né? No sentido de fazer um uso de álcool muito com uma regularidade muito grande e não depender, precisar, mas às vezes quando a pessoa faz o uso, ela faz um uso muito abusivo, faz um uso nocivo, né? Por exemplo, bebe uma quantidade muito grande, a gente chama o padrão de binge, né? Que é quando a pessoa, por exemplo, a pessoa passa um mês sem beber, mas quando bebe, a pessoa toma 2 caixas de cerveja, ou então se bebe 1 litro de uísque. Então, veja, esse uso de álcool também é um uso
que traz problemas, né? E às vezes a pessoa bebe essa quantidade, não está em casa, às vezes dirige, sai, pode causar acidentes, enfim, são outras situações, né? Ou, assim, isso antes da pandemia, às vezes está num bar, que é um ambiente perigoso, né? Se expõe a situações de violência, situações de risco. Então, veja, quando a gente pensa em redução de danos, a questão de onde esse consumo é feito também está incluído aí, né? Então, assim, é claro que hoje, nesse cenário de pandemia, a maior parte desse consumo do álcool, mesmo do uso abusivo, né, ou pela dependência, acaba sendo feito em casa, né? Que, a princípio, não tem todas essas questões desse risco, né, dessa exposição, mas ainda assim é importante a gente estar pensando nisso, né? Agora, entrando no ponto da questão da redução de danos, tudo que a Gleice colocou, assim, é perfeito, né? Assim, é uma explicação extremamente prática e muito positiva, né? Então, assim, a questão da rotina realmente tem efeitos muito positivos. A questão do consumo de água, né? De se hidratar, a questão da alimentação. Eu gostaria de comentar só alguns pontos bem específicos, porque, assim, o consumo de álcool, muitas vezes, quando a pessoa assim, ela não se alimenta, né? Então, às vezes a pessoa bebe e não come. Até porque, assim, o álcool, ele é um alimento que tem algumas calorias, né? Uma latinha de cerveja tem cerca de 150 calorias. Então, não é um alimento que não tenha nada de nutritivo, entre aspas, né? Fornece energia. Agora, é claro que se a gente pensar na questão nutricional em si, o consumo crônico excessivo de álcool leva a deficiência de tiamina, né? E isso pode causar problemas dos mais diversos, né? Então, a pessoa pode desenvolver quadro de perda de memória, né? Que simula quase um quadro demencial, pode desenvolver problemas neurológicos, né? Em nervos periféricos, por exemplo, de sentir muita cãibra, né? Enfim, é uma infinidade de adoecimentos que podem surgir, né? E essa questão da desnutrição é muito importante porque, assim, às vezes, o álcool ele causa uma deficiência específica de vitamina B1 pela diminuição da ingesta, mas muitas vezes as outras vitaminas o estoque vai estar diminuído também. Né? Então, às vezes, falta vitamina C, falta vitamina B12, né? Se a gente às vezes avaliar com calma, às vezes a pessoa que faz um consumo muito crônico de álcool pode ter mancha na pele, né? Com sintomas de escorbuto, enfim, então essa questão nutricional é muito importante mesmo, né? Um outro ponto, né, para pensar assim, como a gente poderia reduzir de fato os danos, né, é assim, a questão, além da questão de beber água, né, de se alimentar, é procurar fazer combinações com outras substâncias não alcoólicas, né? E que não sejam psicoativas também, né? Ou, por exemplo, vai tomar uma bebida, um destilado, né? Com teor alcoólico mais alto, mistura com um suco, né? Dilui um pouco de água, põe gelo, e assim, procura espaçar mais, né? A bebida, não beber tudo de uma vez. Se for associar a refeição, né? Mesmo que não seja uma refeição completa, né, tradicional, aí você ingerir qualquer alimento já vai ajudar a retardar a absorção do álcool. Né? Então, se você comer um pão, se você comer qualquer petisco, qualquer coisa nesse sentido, já vai estar tendo um efeito benéfico e positivo também, tá? Então, esse ponto é bem importante, né? Bem interessante. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui do Leonan, né? Que ele está perguntando se o alcoolismo leva à depressão ou se é a depressão que leva ao alcoolismo. Então, Leonan, essa é uma pergunta muito importante, né? Muito interessante, porque é muito comum a gente ver que os dois estão muito associados, né? Assim, e às vezes fica até difícil a gente colocar
uma questão de cronologia, né, de causa e efeito, mas o que a gente pode falar com muita tranquilidade é que existe uma associação, sim, né? As pessoas que têm o alcoolismo têm mais quadros depressivos, e entre as pessoas que têm quadro depressivo, você tem mais alcoolismo, né? Se existe uma causa e um efeito, é complicado a gente tá falando assim, né, de uma forma muito incisiva, que um que causa ou que o outro que causa um. Mas que existe uma relação isso daí, com certeza. Tá? Então, outro ponto muito importante, né? E as coisas elas se retroalimentam, né? Então, à medida que eu vou tentando fazer uso de álcool para lidar com o sintoma, para esconder um sintoma de uma patologia, né, aquilo pode estar sendo agravado. Por isso que é muito importante, Aníbal, eu queria falar um pouquinho disso também, a importância do tratamento precoce, né? Porque na dependência química é muito comum as pessoas buscarem o tratamento quando elas estão em um nível de dependência muito grande, principalmente o álcool, porque fica aquela dúvida, será que eu sou alcoolista? Será que não? Mas eu conheço fulano que bebe muito mais que eu. Assim, para a gente não fazer essa comparação, porque provavelmente a gente conhece uma série de pessoas que já têm um padrão de bebida grave, né? Que causa problemas, e não identificam como sendo um padrão de consumo prejudicial. Então, é muito importante, se você está percebendo que você está mudando seu padrão de consumo, se você está percebendo que isso está afetando sua rotina, é importante buscar um tratamento, uma orientação precoce, até porque, igual o amigo falou, existem muitas, o que a gente chama de comorbidades, né? Então, alguns transtornos associados a isso. Então, às vezes a pessoa tem ali uma depressão de base, uma ansiedade de base, que não está sendo bem tratada, que nesse momento da pandemia piorou muito, ou às vezes que não seja um transtorno, né, mental, mas às vezes um conflito familiar muito grande, que agora está pior, porque está todo mundo junto. Então, tudo isso pode vir a aflorar questões que estavam ali abafadas e que agora vieram à tona. Então, a dependência química, igual todas as outras doenças, quanto mais precoce a gente começar um tratamento, né, o alcoolismo, a dependência de álcool, então se a pessoa não instalou a dependência ainda, mas se ela já começa um trabalho de redução de danos, se ela já começa um trabalho de orientação, se ela já começa um trabalho vendo, igual a Aninha falou, algumas questões minhas, né, que não estavam sendo trabalhadas, que eu estou tentando esconder com álcool, que agora eu começo a trabalhar, isso já ajuda muito a eu não ter um problema mais grave lá na frente. É claro que quando a pessoa chega muito grave no tratamento, é muito mais difícil do que se ela chega precocemente. Né? Então, isso é muito importante para falar em relação à dependência de álcool. Então, quem está achando que está tendo um padrão complicado, busca uma orientação. Né? Tem uma conversa com um profissional, nós temos vários serviços aí, CAPS, né? Enfim, várias, as próprias UBS, os grupos, nós temos os grupos de ajuda mútua, pessoas que vão poder também dar um suporte e ajudar a gente a fortalecer a rede, porque a gente precisa pensar outras estratégias precocemente. Com certeza, né, Gleice? Olha, esse é um ponto muito importante, né, assim, porque justamente a pessoa não precisa de forma alguma esperar o problema ficar muito grave, ficar uma coisa, né, que traga muitos prejuízos para buscar o tratamento, né? Então, isso que você colocou em relação à identificação precoce, à procura, né, já mais rápida, isso é um ponto muito importante, né? E assim, em relação a isso, eu vou comentar um pouquinho assim sobre a bebida em si, e depois eu vou responder aqui, falar um pouquinho sobre a pergunta do Fernando, né, que é uma pergunta muito interessante também, traz um outro ponto que tem muita relação com isso que você colocou, né? Da questão do aumento do convívio, das questões familiares, né? Mas assim, pessoal, em termos práticos também, para a gente ter uma noção um pouquinho melhor, as bebidas alcoólicas, por mais que às vezes tenham concentrações diferentes, elas acabam se equivalendo um pouco, né? Então, a gente tem meio que uma medida padrão que seria cerca de 14 gramas de álcool, né, que é o que é encontrado em uma lata de cerveja, né, de 350 ml, que também é encontrado em uma taça de vinho, né, vinho
tinto, né? Não o vinho do Porto, porque esse acaba tendo uma concentração, um teor alcoólico um pouquinho maior. Também é o que a gente encontra numa dose de destilado, né? Geralmente whisky, vodka, conhaque, geralmente tem essa... quando eu falo dose, não é que às vezes o pessoal fala 2 dedos, né? Aí, 2 dedos assim? Não, 2 dedos assim, né? Cerca aí de 30 ml, né? Então, essa dose de álcool, de destilado, também tem essa quantidade de álcool, né? Então, essas bebidas se equivalem. E assim, o que a gente considera como abuso, né, de álcool ou intoxicação é o consumo de 6 ou mais doses de bebida alcoólica por vez, né? Então, se for cerveja, 6 latas de cerveja, né? Se for vinho, 6 cálices de vinho, né? Se for um destilado, aí são 6 doses de destilado. Esse é um nível já que indica abuso, né? Que é um consumo muito intenso, tá? Então, só para a gente ter uma noção assim do que seria um consumo mais abusivo, assim, no sentido da quantidade, tá? E a pergunta do Fernando é muito interessante, porque, assim, ele está falando aqui, né? Como orientar o familiar que muitas vezes sabota o tratamento do paciente? Olha, infelizmente, isso acaba sendo, às vezes, até mais comum do que a gente imagina, né? Tem um conceito muito interessante que a Gleice pode... tenho certeza que ela vai fazer uma explanação brilhante, né, sobre isso, que é o conceito de codependência, né? O que acontece? Às vezes, o familiar, por às vezes já está tanto tempo naquela situação, ele acaba que ele meio que se acostuma, né? E passa a precisar que o paciente, de fato, a pessoa que tem dependência de fato, se perpetue e se mantenha naquele padrão de uso, de consumo. Então, às vezes a pessoa vai acabar sem querer querendo, né? Às vezes até meio que atrapalhar o tratamento, né? Então, assim, às vezes a gente encontra até com alguma frequência, né? Por exemplo, alguns pacientes que relatam que às vezes a esposa, né? Ou o pai, ou a mãe, às vezes até sem muito motivo, fala assim, já bebeu de novo, né? Então, assim, isso traz uma certa dificuldade do paciente, às vezes, lidar, né? Então, às vezes, um paciente pode, às vezes, ter uma recaída com base nesse tipo de questão, né? Nesse tipo de comentário. E, por outro lado, pro familiar, também é muito angustiante, porque, assim, se ele detecta qualquer sinal, né? Mesmo que seja um sinal leve, pequeno, isso gera angústia, um sofrimento tão grande da expectativa de que o paciente tenha uma recaída, que às vezes ele fica... ele acaba perguntando de uma forma que às vezes não é a mais polida. Afinal, acontece, né? Então, assim, a questão da codependência é muito importante, porque é preciso, quando a família se engaja no tratamento, todo mundo participa, o tratamento tem muito mais eficácia, né? Porque assim, o familiar consegue permitir com que o paciente resolva os seus problemas, resolva as suas questões, e o próprio familiar também começa a ter mais cuidado consigo mesmo, né? Desenvolver, às vezes, resolver problemas que às vezes não conseguia, abordar questões também que tinham uma certa dificuldade, né? Sim, fantástica essa explicação, amigo. Importante, eu acho que isso que... Quem trouxe essa pergunta? Foi o Fernando. Fernando. Eu acho que o Fernando traz... muito importante isso que o Fernando traz, porque assim, a gente que trabalha na área de dependência química, alcoolismo, é muito importante a gente pensar em família. É um adoecimento sistêmico, né? Então a gente não fala que uma pessoa está doente, a gente fala de um sistema familiar adoecido. Adoecido em que sentido? No sentido de que a gente precisa ter esses esforços para a família. Então, quanto mais os profissionais conseguirem trazer esses familiares para junto de nós, para tentar, né, para trabalharmos juntos, para unir forças, melhor. Por quê? Se o outro também está adoecido, é muito difícil a gente achar que o outro vai conseguir ter estratégias,
né, super adequadas para lidar com aquele que às vezes recaiu, com aquele que às vezes não está conseguindo. Então, é muito comum que o familiar não consiga. Então, o familiar também tem todas as angústias, né, que o Aníbal trouxe, o medo, a angústia, o cansaço, às vezes são muitos anos, né, vivendo aquele problema, a dependência química e o alcoolismo. Não é um problema, geralmente é um problema de médio a longo prazo, então a pessoa está naquilo ali há muito tempo. Então, isso traz sim um adoecimento das pessoas. Na nossa prática clínica, o que a gente tem visto, né, amigo, é que quando os pacientes vão com a família se engaja no tratamento, isso é muito bom. Então, eu sempre gosto de falar que a gente não pode culpabilizar a família, né? A família está fazendo o que ela dá conta no momento. E às vezes o que ela dá conta no momento, para nós profissionais, ou até para o paciente, é muito pouco, mas é o que ela dá conta. Então essa família vai precisar de um suporte para que ela consiga um pouco mais. Então o que a gente tem que fazer? Né? A gente escuta, a gente acolhe sem o julgamento, a gente não julga, né? E dizer assim, eu entendo o que você está passando, né? Eu compreendo o que você está passando, mas se você aceitar, a gente pode te ajudar a ir um pouquinho além. Então, é muito importante essa parceria. Geralmente, os serviços que trabalham com alcoolismo e dependência química trabalham com família, né? Porque aí a gente tem um resultado muito melhor. Então, a dica é essa, né? A dica é acolham essa família. E não é só o paciente que precisa de tratamento. Geralmente, até dos CAPs, eu brinco. Tem que ser CAPs AD família. Tem que ser um CAPs muito mais de família do que de paciente. Porque quem que está sofrendo? Né? Quem que demanda atendimento? Quem que vai em busca? Muitas vezes é a família. E que bom que isso acontece. E a família pode, sim, começar o tratamento, ir em busca, mesmo antes do paciente ir. E isso é importante dizer, né, amigo? Porque, assim, se a família for em busca... Porque se a gente pensa em um sistema, qualquer ponto que eu altero nesse sistema, mexe no sistema inteiro. Então, meu filho, meu marido não quer iniciar o tratamento. Comece por você. Né? Então, comece por quem identificou, por quem está mais disposto. E aí a gente tem visto os resultados na prática clínica, que se a gente começa, mesmo por um familiar, a gente começa a afetar esse sistema e a gente começa a ver uma mudança nesse sistema. Então, é muito importante acolher a família. E ter programas voltados para a família. Não, com certeza, né? E assim, a Gleice colocou muito bem em relação aos grupos, no apoio dos grupos. Tem grupos voltados para os familiares também, né? Tanto nos serviços, quanto grupos independentes, autônomos. Né? Então, você tem aí o Al-Anon, né? Você tem o Amor Exigente, que usam metodologias próprias, mas que são positivos também, né? Forte também. Sim. E assim, é bem interessante essa questão dos familiares, porque, assim, às vezes o familiar, quando ele começa a buscar ajuda, né, quando ele aceita alguma ajuda, quando ele começa a reconhecer que ele tem também alguns problemas, algumas dificuldades, né, que às vezes está cansado ou que está, né, se sentindo mal. Olha, isso às vezes acaba tendo um efeito muito poderoso no tratamento, né? Às vezes, às vezes isso daí motiva mais o paciente a ter uma boa adesão ao tratamento do que, às vezes, até as próprias ações dos profissionais, né? Então, assim, a gente tem visto, assim, que, às vezes, quando o familiar começa a se movimentar, o paciente, às vezes, é como se desse um estalo, assim, né? Opa, não, peraí. Agora o negócio ficou sério, né? Deixa eu me ligar aqui que tem alguma coisa acontecendo. E aí parece que o tratamento engata, né? A pessoa leva até mais a sério, né? Então, essa questão da família... Da mesma forma. A Lucy colocou ali da família adoecida, né? Da importância de trabalhar em conjunto. Tudo isso é muito importante, né? E a gente vê o resultado mesmo, né? Sim. E assim, da mesma forma como a gente falou da comorbidade, no caso da dependência química, do alcoolismo, é muito importante a gente pensar que os familiares também podem ter um adoecimento mesmo, a depressão, a ansiedade, alguns transtornos, né, psiquiátricos associados. Então, e muitas vezes eles vão precisar desse suporte.
E a gente está falando, às vezes, né, geralmente de mulheres, né, mães, esposas, tem os homens também, mas as mulheres é muito frequente no grupo de família. Mulheres que muitas vezes não têm conseguido, têm se anulado durante muitos anos, que não têm conseguido pensar em si, que vem deixando o autocuidado, né, de lado há muito tempo. Então é importante a gente fazer esse acolhimento a essas mulheres, a esses familiares, e um acolhimento muito respeitoso, né, porque todo mundo do sistema geralmente está adoecido. E aí eu queria, aproveitando de falar de família, amigo, eu queria falar das crianças e dos adolescentes, gente. Não tem como deixar de falar de criança quando a gente fala do tema de alcoolismo, né? Assim, todo mundo, a gente está falando de um sistema, né? Todo mundo é afetado, a pessoa que está fazendo uso da bebida, a esposa, a mãe, mas para mim, sabe, sem sombra de dúvida, quem é mais afetado em todo esse sistema são as crianças. Então, os profissionais que estão lidando com essa temática precisam olhar para as crianças. E as pessoas que estão fazendo uso abusivo, elas precisam olhar para suas crianças em casa, né? Porque a criança não é igual a gente, que ela vai pedir ajuda, dizer que está sofrendo, que está muito difícil. Ela não consegue verbalizar. Então, às vezes, ela faz isso com mudança de comportamento, alteração no sono, comida, ou o que a gente chama, as pessoas chamam de birra, o que pode fazer aumentar a violência contra essa criança, esse adolescente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, na questão do aumento mesmo da violência em casa, da negligência, porque muitas vezes a pessoa ali acaba bebendo e tal, né, deixando de lado alguns cuidados básicos para essas crianças. Então, é importante a gente estar atento. E em relação aos adolescentes, a gente precisa ter muito cuidado com a iniciação precoce, porque a partir do momento que na minha casa é muito comum, todo mundo bebe, a gente entendeu que é para relaxar. Então, nessa fase, eles estão formando o que a gente chama de crenças, né, em relação ao álcool. Então, se eu começo a formar uma crença de que tá tudo bem beber, de que tá tudo ok, de que eu consigo fazer isso, né, sem nenhum prejuízo, a probabilidade desse adolescente ter problemas no futuro aumenta. Então, a gente tem que ter, sim, um cuidado muito especial com as crianças e os adolescentes nas famílias que estão desenvolvendo a dependência de álcool. Não, com certeza, né, Gleice? E também um ponto importante é a gente lembrar que, muitas vezes, as próprias pessoas que estão passando por esses problemas, né, muitas vezes elas tiveram esses exemplos justamente na infância, né? Então, acaba sendo quase que um ciclo, né? A pessoa vivencia esse tipo de situação e às vezes, muitas vezes, infelizmente, acaba repetindo. Porque um ponto importante também é que as referências de comportamento, de condutas, elas são aprendidas muito durante a infância, durante a adolescência. E os modelos principais que a gente tem é a família, né? São os pais, né? O núcleo familiar estendido, né? Tios, tias. Então, esse é um ponto muito importante da gente ter atenção mesmo, tá? A gente até fala numa herança transgeracional, né? Quando a gente vai fazer essa árvore genealógica mesmo da família, né? A gente vai olhar algumas gerações para trás, é muito comum a gente ver em várias gerações alguma pessoa que fazia uso abusivo. Então, isso se repetiu na família desde 4 gerações até hoje. Né? Então, a partir do momento que a gente percebe isso, opa, como é que tá isso na minha família? Olha só, uma análise transgeracional, né? Nem só mais da minha família, mas a partir do momento que a gente percebe isso, a gente começa a pensar em como romper o ciclo, né? É importante romper o ciclo da dependência química, porque senão eu vou repetir o ciclo transgeracional e o meu filho vai repetir o ciclo também. Então a gente começa a quebrar esse ciclo e isso é importantíssimo. E o primeiro passo para quebrar esse ciclo é justamente essa consciência que a gente está tendo do que faz ele permanecer. E uma das coisas que faz permanecer, tem várias, né? Mas uma das coisas é essa vivência durante a infância e adolescência. Não, com certeza, né? Bom, pessoal, o tema tá muito legal, né? Eu acho que essa discussão foi muito proveitosa, né? É sempre um prazer, né? Tá conversando com a Gleice e com vocês também, né? Que estão... todo mundo que está assistindo, né? Mas já tem, acho que vai dar 1 hora já, né? Que a gente começou e assim... Passou rápido, né? Passou muito rápido, né? E foram vários temas que a gente colocou, pontuou.
todos são muito importantes, né? De todo modo, depois eu vou deixar um espaço, né, nos stories, até nas postagens, porque aí qualquer dúvida que porventura vocês possam ter ou queiram fazer sugestões de temas, né, de dúvidas específicas, ou se quiserem também recomendar para alguém a visão sobre o tema, né? Aí a gente pode fazer em um outro momento a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Uhum. Sim, eu também quero agradecer e que assunto bom de falar, né? É bom quando a gente fala de um assunto importante e a gente consegue falar assim de uma forma leve, com a interação de todo mundo. Quero agradecer muito, Aníbal, a oportunidade de estar aqui com você. Você é um profissional que eu admiro, que eu gosto demais e é um profissional muito humano, né? Isso aí na área de dependência química faz toda a diferença. E eu quero agradecer também todo mundo que participou, a galera de Santa Maria, do CAPS, que eu tô vendo aí, muitos que entraram, né? É muito bom, gente, estar conversando com vocês. E a gente é resistência, né? Igual eu falei, enquanto tá todo mundo fazendo live com patrocínio de marca de bebida alcoólica, enquanto isso está sendo, né, difundido, a gente está aqui como resistência, falando, opa, peraí, gente, vamos nos orientar, vamos nos conscientizar. E essas são informações que a gente precisa difundir para as pessoas do nosso convívio. Né? A gente precisa passar essas informações para as pessoas, a gente precisa conversar sobre isso sim com os amigos e família, porque isso vai nos ajudar enquanto sociedade. Não, com certeza, né? Bom, eu vou tentar disponibilizar, né? É a primeira live que eu faço, então eu não sei bem como é que faz isso, mas eu vou ver aqui direitinho como que faz para fazer isso daí. E bom, eu acho que é isso daí, né? Obrigado aí Tá pela bom, presença de todo obrigada, mundo. pessoal. Um abraço. E me sigam lá no Instagram, Gleice Calaça. Um abraço. Tchau, amigo. Tchau, 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 pessoal. Grace. Até mais, viu, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.